Olá novamente, nesse vídeo nós falaremos sobre o banco de questões. O banco de questões é o local onde ficam armazenadas todas as questões que foram criadas e produzidas no seu questionário. Então, se você produziu um questionário e você colocou algumas questões nele, essas questões fazem parte agora do banco de questões. Para produzir o questionário, nós devemos seguir dois passos principais. O primeiro a gente já viu em vídeos anteriores, que é a criação do questionário, características gerais e suas configurações gerais. Isso já está relatado em tutoriais anteriores. O segundo passo é você criar as suas perguntas. Essas perguntas podem ser feitas diretamente no questionário ou, como agora, diretamente no banco de questões. E nós vamos ver como fazer isso e quais são as vantagens de fazer diretamente no banco de questões. Então, para acessar o nosso banco de questões, vamos ativar o modo de edição. Vamos clicar aqui em mais e acessar o banco de questões. Vocês podem notar aqui que eu tenho nesse menu questões, eu posso olhar categorias, importar, você trazer questões prontas de outra plataforma Moodle para cá, e também exportar, tirar daqui para salvar e carregar em outro curso de sua autoria. Note que aqui são as categorias padrão produzida pelo próprio Moodle. Eu estou no curso Teste DI, então eu tenho um padrão para o curso. Eu tenho outras questões que eu carreguei aqui como exemplo, e todas as categorias criadas para as questões no banco de questão são mostradas aqui. Note aqui também que as duas questões que eu coloquei no nosso questionário modelo, quando eu falei da atividade questionário, elas constam do banco de questões, que foi o que eu falei. Você cria lá, ela vem para cá também. Nessas caixinhas de seleção, eu posso mostrar o texto da questão na lista de questões. Por exemplo, aqui fica difícil eu encontrar uma questão que eu queira editar, mas se eu mostrar o texto da questão, ela vai aparecer aqui. Por exemplo, o texto dessa questão é quem descobriu o Brasil. Então, já fica mais fácil de eu achar a questão que eu quero editar, que eu queira corrigir e etc. Então, para criar uma questão aqui no banco de questões, basta eu clicar em criar uma nova questão e o menu de questões vai abrir para mim. As mais fáceis são falso, verdadeiro, múltipla questão, múltipla escolha, desculpa, e associação. Nós já temos aqui no nosso curso uma questão de múltipla escolha e uma de falso verdadeiro. Vocês podem notar pelo íconezinho ao lado do nome da questão. Eu vou criar então agora uma questão de associação. Eu dei uma pausa no vídeo para eu preencher mais rapidamente. Eu nomeio a questão, que é aquela que vai aparecer. O texto da questão eu posso selecionar como nós vimos, para ficar mais fácil da gente encontrar quando eu estiver dentro do banco de questões. Ela é uma questão que já está pronta para uso, não é um rascunho. E no caso de associação, eu vou colocar, o meu enunciado é relacione corretamente as capitais com seus estados. Então, eu coloquei Rio de Janeiro, Espírito Santo, a resposta correta embaixo, Vitória, Minas Gerais, Belo Horizonte. E eu salvei as alterações. E aí vocês podem ver que essa questão já consta aqui no banco de questões. Através desse menu editar, eu posso, por exemplo, editar, duplicar, gerenciar, ver os históricos, excluir, exportar como XML, que é o formato padrão de exportação. E eu posso pré-visualizar. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. É interessante você vir aqui porque você pode pré-visualizar a questão, você vai ver que se está correto para o aluno escolher. Se você não quiser responder aqui, você pode preencher com respostas corretas. O próprio Moodle vai preencher com a resposta que você botou e você confere aqui se realmente está correto, se realmente está de acordo com aquilo que você deseja ou não. Se está correto, você fecha a pré-visualização e volta para o banco de questões. Então eu criei agora mais uma questão do tipo dissertativa, para adiantar, mas eu vou mostrar para vocês as principais configurações dela. Mais uma vez o nome da questão, o texto da questão, que é o que vai aparecer para o aluno, que você vai orientar o que você quer dele. O feedback geral você pode preencher, e aqui são as opções que diferem das outras. Eu posso deixar o editor HTML completo, com seletor de arquivo simples. Se eu deixar ele completo, igual está aqui, ele consegue mexer com cores, negrito, itálico, etc. Exigir texto para que o aluno digite sim,
Posso determinar o tamanho de linhas, a quantidade de linhas que eu quero, limitar a quantidade de palavras também. Posso colocar um modelo de resposta aqui para orientar o aluno. E interessante aqui também, caso você produza a questão e o tutor for avaliar, você pode colocar informações aqui para o tutor e ele vai avaliar. Bom, agora vocês podem ver que eu tenho três questões: uma de falso e verdadeiro, uma de múltipla escolha, uma de associativa e duas questões dissertativas. E nós vamos inseri-las agora no nosso questionário. Para inserir as questões do banco de questões no seu questionário, você vai no seu questionário, clica no questionário disponível e lembrando que se você clicar em configurações, você vai configurar as configurações gerais do questionário. Então você clica em questões para adicionar ou remover questões dele. E agora sim nós estamos na página de questões do questionário. Aqui você vai colocar a nota máxima e você tem que lembrar de dividir esse peso aqui para que essas notas aqui atinjam o máximo que você colocar aqui em cima. Eu não vou alterar agora porque eu vou adicionar questões. E como que eu adiciono questões ao meu questionário diretamente do banco de questões? Eu vou aqui em adicionar uma nova questão, eu vou criar do banco de questões. Pronto. Ele vai aparecer para mim a categoria e aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar uma dissertativa e vou colocar essa aqui de associativa. Vou adicionar perguntas ao questionário e pronto. Agora eu tenho 4 questões no meu questionário. Notem que a outra opção desse menu aqui é uma questão aleatória. Como nós vamos fazer isso? Para demonstrar melhor para vocês, eu vou criar categorias no nosso banco de questões. Então, nós vamos no nosso banco de questões. Nesse menu aqui de cima onde está a questão, eu boto categorias, adicionar categoria. Vai perguntar qual a categoria mãe, eu quero justamente para o curso Teste DI. Vou colocar aqui, questões dissertativas. Vou salvar e vou adicionar outra categoria, na mesma categoria mãe, questões gerais. Vou salvar novamente. Com minhas duas categorias criadas, eu vou voltar para o banco de questões, a página principal. E agora eu vou remover, né, essas questões aqui para as minhas categorias criadas. Então, questão 1, 2 e 3 são questões gerais. Com as questões selecionadas, eu vou mover para e vou escolher a categoria que eu quero, que são as gerais. Clico em mover para e foi para lá. Faço a mesma coisa com as outras. Vou voltar aqui para a minha categoria mãe, porque ele foi para gerais. E note, vou pegar a 5 e a 4 e vou mover para dissertativos. Prontinho. Agora eu estou com duas questões na categoria dissertativa e três questões na categoria gerais. Vocês podem ver aqui, ó, dissertativa 2, gerais 3. Retornando aqui ao nosso questionário, caso eu queira utilizar uma questão aleatória, essa questão de categoria é interessantíssima, porque eu posso, por exemplo, escolher uma questão daquela dissertativa para ser mostrada ao aluno. E caso o aluno entre novamente, ela vai pegar não necessariamente a mesma questão, ele pode pegar a outra questão que eu tenho nessa categoria dissertativa. Se eu tivesse mais, ele ia pegar sempre aleatoriamente uma questão. Posso selecionar aqui a quantidade e adicionar a questão aleatória. Vocês veem aqui como é que ficou configurado. Essa é uma questão aleatória da categoria dissertativa. Então, das questões que eu tenho dentro dessa categoria, ele vai sempre sortear uma, porque eu escolhi uma. Agora eu vou adicionar uma questão aleatória da categoria gerais. Escolho minha categoria, que era das gerais. Vou adicionar dessa categoria duas questões aleatórias. Ele vai escolher automaticamente duas questões. E por fim, nós vamos só contabilizar aqui os pontos para que atinja a nota máxima do seu questionário. Bom, sobre o banco de questões era isso, e vamos para os próximos vídeos.